Fala aí, igreja, meu pastor. Amém. Vamos ver. Bíblicos, livro de Salmos. Salmo 121. Salmo 121. Ele diz assim: Levanta os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará só o teu pé, aquele que guarda não postergará. Esse não postergará, que dominará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia nem a luz de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guarda a tua idade, a nossa igreja agora para sempre. Amém. Amém. Não deve falar muito, né? Pai de igreja, oremos. Querido amado Jesus, obrigado a Deus, Senhor. Aleluia, por a nossa presença neste lugar, Senhor. Somos gratos a Deus, Senhor, pelos teus filhos que aqui se encontram, Senhor, para juntos, meu Senhor, adorar a Deus em teu santo nome, meu Senhor da glória. Ó Deus Santo, Deus de poder e glória, traz de Deus, meu Senhor, da glória, aqueles que estão no caminho, meu Senhor. Meu Senhor da glória, deixando o coração aberto para aprender a tua palavra, Deus Santo, Deus junto, te peço, para o vitória do teu santo nome. Menor.
400. Mi bemol. Glória a Deus. Fazendo aqui lição de número 5, 1º de novembro de 2020. O título da lição nos diz: O Lamento de Jó. O textuário diz assim: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó capítulo 3, verso 24. Verdade prática, o sofrimento pode nos levar a situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Amém? Vamos orar. Vamos seguir aos professores das suas classes. Oremos. Querido amado Jesus, obrigado por ti, Senhor. Mais uma vez, pela presença que nos lugar. Somos gratos a ti, meu Senhor, por esta leitura que fluida, meu Senhor, da tua santa palavra, Deus, Senhor da glória. Que o Senhor venha dar graça a cada um, meu Senhor, dos teus filhos, que estão aqui, meu Senhor da glória, atende, meu Senhor, a tua palavra maravilhosa. A graça dos professores que estarão comigo, meu Senhor, de nos transmitir a tua preciosa palavra, Senhor. A graça a cada um que eu peço, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Salve os irmãos para o Senhor. Vamos começar? Como for a semana? Bem? Graças a Deus, né? Esfriou um pouquinho, mas graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos acabando o ano de pandemia, mas está acabando, entramos em novembro. Apesar da data ali, tá 2 de agosto, é que essa revista foi publicada em julho. E não sabia quanto tempo ia durar a pandemia, acabou ficando parada e saiu agora no 4º trimestre. Para não perder o material, até a CPAD soltou uma nota pedindo perdão, que as datas estavam erradas. Mas o importante não é a data, o importante é o assunto. E o assunto hoje, mais uma vez, é complicado. Então, sentem aí, fiquem com calma, serenidade. Que hoje eu não consegui nem dormir direito. A lição do 4º trimestre, 2020, 1º de novembro, a fragilidade humana, o sofrimento e a restauração de Jó. Nós estamos na 5ª lição, Lamento de Jó, então a gente viu que o livro de Jó era um livro poético, que conta a história de uma pessoa real, no entanto que foi validado por Ezequiel e por Daniel. Na lição 3 falamos sobre a interferência do inimigo em nossas vidas e que também não somente ele. Na lição 4 falamos sobre o drama de Jó de ter perdido tudo e também sobre suicídio. Lembra? Falamos sobre suicídio, tema fortíssimo, mas falamos suicídio segundo a Bíblia, o que a Bíblia fala e qual a conduta que nós temos que ter em relação à pessoa que cometeu e a pessoa que pensa em cometer. Hoje a lição é sobre o lamento de Jó. E eu estava ontem à noite, até minha esposa falou assim, nossa, mas conseguiram fazer 13 lições do livro de Jó? Tem que admirar o irmão que escreveu essa revista, porque ele conseguiu extrair em 13 lições valiosíssimas. E quando você acha que já explorou todo o assunto, ele aparece com uma coisa nova. Então, na leitura diária, esse é o capítulo 3, nós lemos nas outras o capítulo 1 e 2. Se os irmãos só lerem a leitura diária, você já termina o livro de Jó até o final do trimestre. Depois pausa o vídeo, pega as leituras diárias e lê. Vale muito a pena. Todas as lições estão no site, no YouTube. Eu tenho que mostrar isso sempre para os irmãos verem, youtube.com.br. Colocar Assembleia de Deus, Vila Nova Cachoeirinha, clica no logo aqui, playlist. Aqui estão as revistas e os cultos transmitidos. Está com uma defasagem de 2 cultos, que hoje à tarde eu já coloco, que é o culto de terça e o culto de ontem, de sábado. Hoje, quando subir essa aula, eu já coloco os 2, tá? Então aqui, por exemplo, tem todas as lições, e inclusive as lições passadas. Recomendo, quando o irmão tiver um tempinho, a irmã, visite e veja. Vale muito a pena. Eu vou usar essa Bíblia aqui, esse site aqui é Bíblia Online. Ele tem todas as versões e eu gosto bastante de comparar uma versão com a outra. Isso é muito bom para o estudo. Voltando. O objetivo geral é explicar que Jó era humano e como tal tinha todo o direito de extravasar seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus por isso. A Bíblia nos ensina que a gente pode irar, mas não pecar. Nós temos o direito de ficar triste, temos o direito de ficar nervoso, temos o direito de ficar inconformado, mas tudo isso tem um limite. A Bíblia mesmo põe, não se põe o sol sobre a sua ira. Da mesma forma, a tristeza não é eterna, a tristeza é um ciclo, o luto é um ciclo. Perdi alguém muito importante, estou em estado de luto. Eclesiastes fala que tudo há um tempo. Tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher. Então a Bíblia nos ensina que a nossa vida é baseada em ciclos. A gente às vezes está no alto e às vezes nós estamos embaixo, porque faz parte da natureza humana. E o livro de Jó retrata exatamente essa natureza humana. Vou tentar mostrar para os irmãos que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como um escape. Ele chegou numa tal angústia que ele preferiu morrer, mas ele não seguiu em frente. O desejo de Jó como ser um abortivo, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento.
E pontuar que Jó representa os que, em situação desesperadora, não vê nenhuma luz no final do túnel. Você já viu alguém desesperado? Desespero mesmo. Desespero. No estado lastimável de desespero. Eu já tive essa oportunidade de ver. E até hoje aquilo me choca. Eu vi, mas não de perto. Eu vi do meu lado, uma moradora de rua, gritando e chorando e em estado de pranto e desespero, pela situação de rua que ela estava. Estava indo trabalhar e aquilo me tocou de tal forma que eu fiquei imóvel, não sabia o que fazer com ela. Porque às vezes você não está em condição naquele momento, estava indo para o trabalho. Aí uma colega minha, que era assistente social, chegou. Eu falei assim, eu estou acostumado com isso, isso é uma situação de desespero. Quando a pessoa a única solução que ela tem é chorar da vida. Então, é horrível. Aquela mulher, eu não sei o nome dela, mas até hoje ela marca a minha mente. Então assim, o cristão ele deve se colocar na posição dos outros. Eu não podia naquele momento dar nada nem ajudar ela, mas eu orei para quem podia. Naquele pequeno momento eu olhei para ela e falei assim, Senhor, socorre. Só o Senhor pode dar o que ela está precisando. Eu não tenho condições. Então, o cristão às vezes, quando tem oportunidade de fazer, faça. Mas quando não tem oportunidade de não tem como fazer, não está dentro das suas ou das suas condições, ore para quem faça. Eu não consigo levar o evangelho até o Levi, mas eu oro para que alguém leve o evangelho até o Levi. Eu não tenho capacidade de sustentar o irmão que está precisando, mas eu peço para que alguém leve o sustento até o irmão. Existem várias frentes da igreja. Existe a pessoa que está na frente levando a comida, e tem a pessoa que está trazendo a comida, e tem a pessoa que está orando para que Deus dê o sustento. Bom, livro de Jó, capítulo 3, versículo 1, 26. O livro de Jó faz repensar muito sobre desespero. Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido o homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-os nas trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia e o espante. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano, e não entre nos números dos meses. Que solitária seja aquela noite e suave música não entre nela. Irmãos, eu já vi umas teologia doida aí, falando que esse dia que Jó amaldiçoou é o dia 30 de fevereiro. Não tem base nenhuma bíblica, não tem base científica e não tem base nenhuma, é só invenção. Por que fevereiro tem menos dias? Por causa do ciclo da Terra em redor do Sol, simples assim. E a cada 4 anos nós damos um pouquinho mais, porque não é uma curva perfeita, por isso é o ano bissexto. Só. Me ajuda mais nesse detalhe. O nosso calendário hoje não era daquele tempo. Não, por isso que não tem sentido eu falar que é fevereiro, 30 de fevereiro. Quem falou isso, não entende nada de Bíblia, e pior, não entende nada de ciência. É só palpitão, não tem sentido. Aqui não fala isso, que tirou um dia do calendário porque ele amaldiçoou um dia. Não é isso. Voltando. 7. Que solitária seja aquela noite e suave música não entre nela. Amaldiçoem naquela que amaldiçoou um dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Abre parênteses. O versículo 8, ele fala do Leviatã em algumas traduções. Tá? Nessa versão aqui que colocaram na revista, tiraram a palavra Leviatã. Mas eu vou falar sobre ele. Por sinal, é bem legal. Versículo 10. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri desde a madre, e saindo do ventre não expirei. Vou falar sobre esse assunto. Por que não me receberam os joelhos, e por que os peitos? Para que mamasse? Porque agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso em mim. Com os reis e conselheiros da terra que para si edificaram casas em lugares assolados. Com os reis e conselheiros da terra que para si edificaram casas em lugares assolados. Repetir. Ou para os príncipes que tinham ouro, que enchiam suas casas de prata. Ou como aborto oculto não existiria, como a criança que nunca vira a luz.
Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousa os cansados. Aqui ele está falando da morte, que todos têm o mesmo fim, e ele está falando que ele, em vez de passar por aquilo, ele teria que estar morto, que teria o sossego de todos. Ali os presos juntamente repousam e não ouve a voz do exaltor, do capataz no caso. Ali estão o pequeno e o grande, o servo fica livre do seu senhor, porque se dá luz ao miserável e à vida e aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que os tesouros ocultos. Que de alegria saltam, exultam em achas de sepultura, porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, e a que Deus o encobriu. Porque antes do meu pão veio o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que me receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó ficou no capítulo 2, no último versículo do 2, falando que ele ficou 7 dias em silêncio, sofrendo. E quando aí os amigos dele, 3 amigos dele, sentaram ao seu lado. E eu acho interessante esse texto, nós vamos falar sobre isso nas próximas lições. Não foram logo falando, sentaram com ele, jogaram terra sobre os rostos, sobre a cabeça, rasgaram suas vestes e ficaram sentados 7 dias em silêncio, aguardando Jó falar. Nós vamos falar sobre isso em outras lições, mas eu acho essa atitude importante. Não foram logo falando, eles sentiram a dor de Jó. Sentaram 7 dias do lado dele. E depois do 7 dias, do 7º dia, Jó rompeu o silêncio e começou a questionar, numa total ato de desespero. A questão aqui, irmão, não precisa levar esse texto ao pé da letra, porque aqui é uma pessoa que está amargurada. E no sentido da amargura dele, acabou falando um monte de besteira. Desejou a morte de quem amaldiçoou até quem falou que ele era um menino. Então ele começou a esbravejar as dores dele. A boca fala do que o coração está cheio. Mas isso é normal no ser humano? É normal no ser humano, é isso que eu quero dizer. É normal no ser humano. A questão é que tem um limite. E Deus cobra esse limite em Jó. Tem um limite. Você pode reclamar, você pode ficar, por que isso está acontecendo? É uma questão até de autoexame. E até na psicologia é bom você falar, pôr para fora aquilo que te angustia. Porque quando você fala sobre o assunto, aquilo, você começa a refletir aquilo. O problema é quando ele está oculto e fica como uma raiz de amargura que a Bíblia fala, fica só enraizando. Agora não, quando você solta, fala, põe para fora, você começa a refletir sobre aquelas palavras. E depois mais para frente nós vamos falar de todas essas coisas. Mas a questão aqui, a lição aprendida é, coloque para fora a amargura. Mas com limite, ele não blasfemou, ele não falou contra Deus, ele amaldiçoou a vida dele e o nascimento dele, mas ele não, em um momento, ele atacou a Deus. Oi. O que eu abordo aí também é a questão do tempo que ele passou de angústia. Sim. Como o irmão Levi falou aqui, isso é do ser humano. Porém, quando é uma prova de um tempo curto, a gente se comporta de uma forma. Quando essa prova se estica por anos, esse comportamento é diferente. E assim, ninguém sofreu igual Jó. Só Cristo no Novo Testamento. Abaixo de Cristo foi Jó. E ninguém mais sofreu. Só Cristo sofreu porque ele levou as nossas dores, conforme a Bíblia fala. Abaixo de Cristo vem Jó, abaixo de Jó ainda não tem relação. Só ele sofreu tanto que ele sofreu. Mesmo assim ficou 7 dias em silêncio. E nesses 7 dias de silêncio, nesse texto ele solta, põe para fora. O sentido aqui é isso, é o lamento de Jó. Ele se lamentou. Jeremias sofreu? Ele sofreu, vou falar sobre ele, mas não igual a Jó. Davi sofreu? Sofreu, mas não foi igual a Jó. Jó sofreu mais. Eu não sou muito de ler a Bíblia, mas... Começa a ler. O Jó que mais sofreu na Bíblia? Abaixo de Cristo, sim. Sim. Você conhece outro que perdeu tudo? Não. Porque antes do meu pão vem o suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó 3:24. O sofrimento pode nos levar a situações de extrema angústia. Aqui eu convido os irmãos a se posicionar se fosse você, Jó.
Você, eu perdendo minhas 3 filhas, eu perdendo minha casa, perdendo tudo, entrando na situação de rua, morando e dormindo na rua, que nem aquele moço ali do outro lado da rua que está ali. Nossa igreja tem que ver, tá? Hashtag fica a dica. Nosso sofrimento pode nos levar a situações extremas de angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. O lamento de Jó revela toda a sua dor como ser humano. A dor como ser humano. Por isso que as igrejas neopentecostais tentam tirar Jó das pregações, porque eles querem vender o supercrente. E isso não existe. O que existe é: no mundo tereis aflições, ponto. Tede bom ânimo, eu venci o mundo. Então assim, qualquer coisa diferente disso é falácia, é mentira. Os tópicos dessa lição: primeiro, o lamento de Jó, por que nasci? Segundo, o lamento de Jó, por que não nasci morto? Terceiro, o lamento de Jó, por que continuo vivo? O que é isso? Essas perguntas, o que você acha que é? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? E por que eu ainda estou vivo? Porque tem que passar por essas coisas que nós estamos passando. Meu avô Joel, que descansa no Senhor, ele sofreu um AVC, afetou o cérebro dele, ele teve um período final de vida dele um pouco mais complicado. E uma das coisas que ele questionava para a gente foi: por que eu ainda estou vivo? E eu respondi a mesma coisa que eu vou falar para os irmãos. Na lição anterior vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele, como a gente explicou, e ele desejou intensamente a morte. E ao desejá-la, queria que com isso dá o fim. Quando a pessoa quer a morte, que nós falamos na lição passada do suicídio, ela quer só apenas encerrar a dor. Ela quer encerrar o sofrimento. Por isso que nós, como igreja, pequenos cristãos, temos que ajudar essa pessoa mostrando que Jesus está lá. Que como Jesus sofreu, ele entende a dor da pessoa. E como Jesus levou tudo sobre ele, é o único que pode dar alento, que pode entrar na causa e pode resolver causas impossíveis. Não há impossível para Jesus Cristo. Por isso, nós, como papel, foi falado na aula passada, não é como julgadores, nós não sentenciamos ninguém. É: ide, pregai o Evangelho. Ponto. A todas as criaturas da terra. Começando em Jerusalém, Samaria, que é a própria casa, vizinhança e depois os confins da terra. Casa, vizinhança, confins da terra. E constatamos que, apesar de ele desejar morrer, faltou um R ali, não buscou o suicídio. E Jó sofreu, Jó reclamou, Jó lamentou, mas ele não entrou na, entre aspas, jurisdição de Deus. O que é a jurisdição de Deus? Deus tem o controle da sua vida e da sua morte. Ele foi até onde Deus permitiu. E ele sabia que tudo estava conforme a vontade de Deus e na permissão de Deus. O único que pode decidir acerca do início e o fim da vida é Deus. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio como um lamento que veio do fundo da alma. Fale. Não sabia da conversa do inimigo. Não teve nem ideia. Sofreu sem estar sabendo o que estava acontecendo. Eis aí o drama. Ele não teve ideia que isso aconteceu. O inimigo é mencionado até o capítulo 2. A partir do 3 ele não existe mais. Por quê? Não é, a questão é a vida de Jó. Fale. Em cima da pergunta que ele fez, eu acho que cabe eu colocar uma outra pergunta. Lá nos últimos versículos que foi lido aí, Jó fala: no que eu temia, isso me aconteceu. Todos nós temos medo de perder tudo. Só que ele não, eu acho que ele não imaginava dessa dimensão dessa prova. Ninguém imagina a desgraça que acontece na vida. Qual que é o pecado original de Adão que nós levamos até hoje? A morte. Mesmo sem você passar a vida inteira, que é bem difícil, só Jesus conseguiu isso, mas supondo que você não consiga o máximo possível chegar e não errar, você vai errar porque você é humano, mas o máximo possível, você ainda vai tomar o castigo da morte. Porque o castigo da morte é um castigo original
devido a uma consequência do pecado de Adão. E nós vamos levar essa. Então nós nunca imaginamos as mazelas que vêm sobre a gente. Hoje eu posso estar aqui falando, mas Deus me livre, minha casa pode cair no outro dia. Quem garante o que acontece amanhã? Por isso que a Tiago fala assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã, para cada dia tem seu próprio mal. E não faremos, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer... Não. Se o Senhor permitir, eu farei aquilo. Se o Senhor permitir, eu farei aquilo. Tiago nos ensina sobre isso. Por isso que todo mundo que tem uma vida atribulada, eu mando ler Tiago. Fale. O que aconteceu com Jó foi uma provação ou uma tentação? Provação. Porque o sentido era melhorar a intimidade dele com Deus. Tentação não. Não. Tentação foi o que foi Jesus Cristo. Se você é Deus, lança-se daqui. Isso é tentação, é um desafio. O diabo não tentou ele. Não, porque o diabo não apareceu para frente de Jó, Jó não viu o diabo, Jó não ouviu falar de diabo, Jó nem sabia que o diabo estava no negócio. Ele simplesmente passou. Foi um assunto do diabo e de Deus. O diabo e Deus. Ele Isso nós fez, vimos. fez aquilo com Jó, né? Porque ele fala que ia, que Deus permitiu ele Permitiu. fazer com Jó. Mas não tocasse na vida. Nós vimos isso na lição retrasada, 3. Nesse lamento, Jó mirou o dia do seu nascimento através de 3 perguntas: por que nasci? Por que não nasci morto? Por que ainda continuo vivo? Existem pessoas que estão presas com a janela aberta. Nossa, mas como é isso? Tem gente que está preso com a gaiola aberta. Está preso na própria mente. A maior prisão dela é a própria cabeça dela. E ela fica questionando o sentido da existência dela. Por que ela existe? Por que ela nasceu? Por que o pai dela concebeu ela? Por que ela nasceu nessa situação? Por que não nasci morto? Por que ainda continua? O que Jó pergunta é simplesmente uma crise existencial que nenhum livro de filosofia consegue responder. Eu desafio alguém a achar um livro de filosofia que responda. Todos eles acabam na fronteira à morte. Porque eles não sabem o que acontece depois. Eles podem até explicar a situação do dia, de efeito, causa e circunstância, ou ação, reação, mas a origem, sentido e pós, somente a Bíblia, ela é completa. Então muita gente está numa cadeia, mas a janela está aberta. Ela pode sair dessa cadeia, só que ela não sabe. Por isso nós, como cristãos, temos que pregar o Evangelho para falar assim: você está numa cadeia, a verdade liberta. O pior escravo é aquele que não sabe que é escravo. E existe escravidão de todas as formas, inclusive da mente. Seria mais adequado a Laís dar essa aula, ou a Camila, ou o nosso irmão Vinícius, que são psicólogos. Eles poderiam entrar nesse campo mais profundamente. Por mim, eu vou ficar aqui só na superficial. Tópico 1. Primeiro lamento de Jó. Por que nasci? Esse questionamento não é novidade na Bíblia. Os patriarcas falaram a mesma coisa. Das profundezas da ti clamo ao Senhor. Quem falou isso foi Davi, nas suas angústias e tristeza. O profeta Jeremias sofreu tanto, o povo deu tanto trabalho para ele, pedrejou, espancou, jogou no poço, cuspiu, que ele falou assim: maldito o dia que nasci. A mesma frase que Jó falou. Por que não me matou na madre? Questionando Deus. Mas por que você me deu essa missão de falar que vai vir a Babilônia invadir e o teu povo não está nem aí? Ele questiona, Jeremias também questiona. E no momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus. Esse é o detalhe. Jó questionou a sua vida, examinou-se a si mesmo, questionou o que estava acontecendo, refletiu sobre, colocou para fora a sua angústia, mas em nenhum momento ele atribuiu a culpa a Deus. O que aconteceu a Deus? Ele estava querendo entender o que estava acontecendo, uma situação calamitosa, de calamidade sobre a vida dele, e ele queria entender o que estava acontecendo, mas ele não amaldiçoou a Deus. E não foi por falta de incentivo. A esposa dele falou assim: amaldiçoa teu Deus e morre. Ele falou: você é louca. Falas como uma louca. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja Deus. E hoje muitos cristãos não conseguem falar isso. Tropeça na escada, já está amaldiçoando Deus. Mas não olhou para subir a escada. Mas Jó perdeu tudo. E mesmo assim ele não imputiu culpa a Deus.
Ele falou: Deus está no controle de tudo. Apesar desse sofrimento, Deus está no controle de tudo. Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus. Ou como falou: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Vim com nada, vou voltar sem nada. Para Jó, o dia do seu nascimento teria que ser apagado da memória, porque ele não via mais sentido de viver. No lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento, ele revelou o sofrimento, como os patriarcas fizeram, e desejou que o dia de luz, que o nascimento é um dia de alegria. Eu, particularmente, posso falar que 3 alegrias que eu tive, e cada uma diferente da outra, é uma sensação única. Você vê a sua criança saindo. Eu já não consigo, assim, cientificamente eu sei como ela entrou lá, mas eu não consigo entender como ela se formou lá dentro. Eu falo assim que é bizarro, eu não consigo achar outra palavra. Você tem uma semente plantada e uma criança gerada dentro do ventre. Um outro ser humano com outra característica, com outras, é um outro ser. E Deus soprar o fôlego de vida nela. Filha do mesmo pai, da mesma mãe. Filha do mesmo pai, da mesma mãe e totalmente diferente. Você fala assim: meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tive uma loira, uma ruiva e uma morena. Da mesma mãe. E eu vi nascer. Acompanhei, estava do lado. Não tem, é inquestionável. Estava do lado, 24 horas. Às vezes eu penso isso. E só Deus. E todos são diferentes um do outro. Eu Totalmente. nunca vi um filho igual o outro filho. Uma parece comigo, outra parece com a mãe, outra ficou no meio. Calhou a cor no meio. Então Jó tentou apagar esse momento de alegria e desejou, por que em vez de dar paz, veio a dor? E por que em vez de vir a ordem, veio o caos? Desse raciocínio, Jó menciona a imagem de Leviatã. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Ele fala dos feiticeiros, em algumas traduções, que atiçam o Leviatã para atacar os barcos. Vamos falar sobre o Leviatã. Primeiro, o livro de Jó é um livro poético. Então, muita coisa que é falado é levada no sentido da narrativa de poesia. Tá? Existiu esse bicho? Vamos ver. Este famoso e assombroso animal simbolizava a desordem e o caos. Para os povos antigos, o monstro de Leviatã representa a força do mal que era dominada pelos feiticeiros. Jó faz uso dessa imagem, desejando que os feiticeiros façam o monstro devorar a noite em que ele nasceu. Então, uma figura de linguagem que Jó usa para que a noite em que ele nasceu fosse devorada. É uma analogia. Existiu mesmo. Jó fala o seguinte, e Deus fala para Jó, que Jó menciona Leviatã, e depois, mais para frente, Deus responde e fala assim: fui eu que criei o Leviatã. O que Deus está falando? Eu tenho domínio sobre tudo. Aí ele começa a mencionar o Leviatã. Ele agita o mar, ele faz ficar como água, ele ferve na panela, significa que ele agita lá, ele faz o tumulto na água, com óleo fervendo no caldeirão. Primeiro ponto, óleo fervendo no caldeirão, ele esquenta onde ele está. Ele vai deixando nas águas um rastro luminoso, como se o mar tivesse uma cabeleira branca. Segundo detalhe, é mar, não é lago. Vai anotando. Não há nada neste mundo que se compare com ele, pois foi feito para não ter medo. O Leviatã olha para tudo com desprezo, e entre todas as feras orgulhosas ele é rei. Ele é mencionado em Jó 3, 41, versículo 1, 12, 18, 21 e 34. Salmos também fala sobre ele. Abre comigo, Salmos. Salmos 104, 26. Salmos. É um jacaré. Pode ler, Salmos 104. Só deixa eu achar aqui. 104. 16, né, que eu falei. Deixa eu ver. 16? 26. 26. Sim. Ali andam os navios, e o Leviatã que formaste para nele folgar. Davi menciona sobre ele. Salmo 74, 15. Fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã, e o deste com mantimento aos habitantes do deserto.
Aqui pode ser falado tanto um monstro como uma figura de linguagem de uma autoridade que foi devastada, porque o Leviatã, como eu falei, ele também simbolizava o caos e a desordem. Alguém que tinha um poder e foi derrubado. Tá? Ele fala que ele era Vou chegar lá. É difícil um crocodilo no mar, tá? E que também gospe. falando que ele vivia no lago. É difícil ser no. Por isso que eu vou falar. Vou chegar também como chega num crocodilo. Algumas traduções já mudaram para crocodilo e tem outras traduções que arrancaram. Eu mostrei uma agora que tirou. Mas vamos pensar com calma. Isaías 27:1. Aqui em Isaías ele fala sobre autoridade. Ele usa o Leviatã como uma referência à autoridade. Isaías 27:1. Naquele dia o Senhor pegará a espada, sua espada enorme e pesada, e ferirá o monstro Leviatã. A serpente que se torce e se enrola, o Senhor matará o monstro, que vive no mar. Jacaré não vive no mar. Eu ao menos desconheço um que vive. Conhece algum jacaré no mar? Eu estava procurando no Novo Testamento, aonde eu li, e eu fiquei ontem à noite até as 12, eu acabei não achando, mas se algum irmão achar, me fale. Que os barcos romanos, eles faziam costeamento. No entanto que Paulo, quando sofre naufrágio, ele estava costeando, porque eles tinham medo de invadir o mar profundo por causa do Leviatã. Eu procurei, mas eu não achei, então só vou mencionar. Eu vi isso. Já Isaías dá uma pinta de que... De uma figura simbólica como... por isso que assim, a Bíblia você tem que estudar com calma. Jó menciona Leviatã, pode ter sido um monstro mesmo que existiu. Coloco pode ter sido, não falei que é, nem que não é, pode ter sido. E uma figura de linguagem de caos e desordem. Tá? Quando Daniel vê os animais, muitos animais mencionados em Daniel e em Apocalipse, não necessariamente é um animal, e sim uma figura de linguagem de algo. O livro de Jó ele é poético, pode ser que a figura de linguagem do Leviatã seja referência a um animal que existiu ou não, não sabemos, a Bíblia não deixa bem claro isso, só menciona em alguns versículos, mas representa no sentido de caos. Alguns falam que é o jacaré. Aqui, os escritos da época, certo crocodilo mitológico com o nome Leviatã, era símbolo de forças políticas perversas, o mesmo sentido de símbolo políticos perversos. Não quero usado como referência ao crocodilo, mas eu não vi crocodilo no mar até hoje. Né? E nenhum que gospe fogo, mas tudo bem. E essa referência do Salmo 74? Salmo 74 também é autoridade e poder, não necessariamente é um monstro. Então por isso assim, tem que entender se ele está falando do monstro ou de uma analogia. Na dúvida, a resposta certa é não sei. Mas tudo indica que sim existiu, mas eu não tenho certeza absoluta. O homem nunca poderia fazer um acordo com essa criatura. O sentido do texto, quando Deus fala, é que assim, está no meu controle, ela é poderosa e você nunca vai controlar ela. Ela é indominável, porque tudo está no controle de Deus. Mas, em 2007, foi achada uma lula de 10 metros. E essa não é a maior, tá? A maior é essa daqui de baixo, que é maior que uma baleia, que foi achada em 1940 no mar do Japão, tem 22 metros. A baleia? Não, uma lula. Eu quero te mostrar com isso que existem animais gigantescos no mar que a gente desconhece. Essa foi achada em 2017. A embaixo da baleia foi achada em 1940. Só a cabeça dela tinha 8 metros. Então assim, pode ser um animal que existiu e não existe mais. Como muitos animais deixaram de existir devido ao pecado do homem, a natureza vai se degradando. É consequência do pecado, a natureza também sofre. Então muitos animais morreram no decorrer. É uma baleia? Não, não parece ser uma baleia, porque derrubava barcos e os relatos falam sobre isso nos livros. Atacavam embarcações. Então assim, não sei, tudo indica que existiu. Mas acho bem difícil ser um jacaré. Tá? Mas, por isso que eu gosto de mostrar para os irmãos os dois lados, para que os irmãos cheguem a uma conclusão. Baseado em outros animais e pelo tamanho de outros que já foram encontrados, isso aqui
A fonte é BBC, é o jornal britânico de confiança. Pode entrar no site que você acha isso aí. Tá? Se eu não me engano, tem uma pendurada no Museu Americano, lá em Washington. Bom, de qualquer forma, fechando o ato, o primeiro lamento de Jó revela que seu desejo de esquecer o dia que nasceu. Então, quando ele menciona o Leviatã, é uma figura de linguagem para que ele acabe com o dia que ele nasceu. Ele usou uma figura de um animal poderoso. Segundo o lamento de Jó, por que não nasci morto? Para ele nascer morto, teria sido melhor do que existir naquelas condições. Então, eu vou falar um português bem claro. Quando a gente está triste, a gente fala besteira. É esse que o Jó está fazendo. Então ele começou a falar algumas besteiras. Questionar a sua própria existência. Por que eu não nasci? Sabe aquela coisa que você fala de impulso, de tristeza, de angústia? Por que eu não nasci? Do que ficar sofrendo? É isso, é uma lamúria. É uma reclamação. Por que nós trazemos isso para a aula? Porque apesar de fazer isso, ele teve um limite, como eu falei. Ele não atribuiu isso a Deus. O Jó queria o descanso de todo o seu sofrimento. E Jó pedia que era a possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos. Na época dele, muitas crianças nasciam mortas. Muitas. E com isso as mães também morriam. Era muito índice de mulheres mortas no parto. Não existe a cesárea. Cesárea é coisa moderna. Se a criança tivesse atravessada, não saía, morreu a criança e a mãe. Ou, em alguns casos, abria a mãe e arrancava a criança. Né? Mas, mesmo assim, acho que capaz pegava a criança. Então, muita gente morria, muitos fetos nasceram, mortos. Para Jó, a morte era uma forma de descansar. Ele via na morte um relento. E nós falamos na lição passada sobre o suicídio, onde as pessoas tentam encerrar a sua dor através da morte, e falamos que não, você está cometendo um pecado. Um pecado de não matarás, e só Deus controla a sua vida. A vida não é tua, a vida é de Deus. Ele deu, ele tira. Ninguém consegue reproduzir vida. Eu consigo clonar alguma célula, mas eu não consigo fazer um ser humano, uma vida do nada. Não se faz vida do nada. Nenhum cientista conseguiu fazer isso. A vida somente Deus dá e somente Ele tira. A palavra netel em grego usada em Jó 3,16 como natimorto possui um sentido de aborto espontâneo. Uma mulher que perdeu sua criança na gestação. Espontaneamente, devido a alguma complicação, ou a criança se formou e acontece. Em nenhum momento, Jó está falando de aborto. Vamos falar sobre aborto? Eu falei que ia ter coisa pesada. Essa é uma frase do movimento feminista, mas eu completo, biblicamente. O movimento feminista utiliza o aborto como uma mulher empoderada, dona do seu corpo. E como dona do seu corpo, ela faz o que bem entender. Ela usa verdades para ensinar mentiras. Um conjunto de verdades não se chega a uma conclusão de verdade. Eu posso falar que como verdura e pulgões comem verdura, logo eu sou um pulgão. Não, isso é uma falácia lógica. Uma coisa não necessariamente, por ser verdadeira, leva a outra coisa. Não tem um efeito causa. Então, os movimentos feministas tentam sempre levar para o lado pior, mulheres que foram violentadas, incesto e coisa, e tentam te descaracterizar crianças que foram concebidas no carnaval, no adultério, ou em outros tipos. Vamos falar sobre isso. A Pesquisa Nacional de Aborto, PNA, feita pelo Ministério da Saúde, está bem desatualizada, eu achei de 2010. 66% são católicas, mulheres que cometem o aborto, todas que aqui fizeram. 25% são protestantes ou evangélicas. 64% são casadas. 81% têm filhos. Está uma faixa de 35 a 39, a maioria entre 30, 34, 25 e 29. Mas aí falta nesse gráfico abaixo de 18 anos. Muito comum no Norte e Nordeste. Tem bastante. E tem muito pedófilo pegando menininha. Nós vamos falar outra aula sobre pedofilia. Já que o senhor mandou eu falar sobre suicídio e aborto, a pedofilia vai ser o menor dos problemas. Estou falando de tanto assunto polêmico que mais um vai fazer diferença. Já estou bem acostumado. Mas existem muitas meninas que são abusadas por parentes abaixo de 18 anos e acabam gerar gravidez.
Essa semana, recentemente, morreu uma de 10 anos, que estava grávida de um cara de 40 anos, se eu não me engano, que a família permitiu que casasse. Olha o estado de depravação moral. E ela não tem uma estrutura corpórea para que possa sair uma criança, morreu no parto. Mas isso é... E ele tinha 41 anos. Pedófilo. Para mim isso é pedofilia. Mas tudo bem, mas o pai, como você falou, o pai permitiu. Sim, o pai permitiu. Tem um outro caso da menina de 10 anos que foi violentada pelo tio. Então assim, a igreja, vamos falar sobre essa aqui. Eu fico sempre pensando, eu falei ontem para minha esposa, e se fosse a minha filha, Bianca, de 8 anos, violentada e grávida o que eu faria? É esse o pensamento que o cristão tem que ter. E se fosse na sua casa, com os seus filhos, com a sua filha, como você, como cristão, reagiria? Você mostraria o seu dedo e julgaria falando que a pessoa está em pecado? Né? Ou você seria como Jesus Cristo e levaria ao perdão e redenção? Não levava não pé da peixeira. Por isso que o raciocínio hoje é o seguinte: em meu lugar, o que faria Jesus? Mas essa comparação é válida, Fernando? Claro que é válido. Você vai comparar com quem? Mas, Com Buda? mas quem é hoje? Não estou falando de Fernando Levi, sério. Estou falando de pastores. Se você não tem régua de comparação com uma ação a ser tomada, é isso que eu quero dizer. Com quem que você compara uma ação a ser tomada? Uma atitude a ser tomada numa situação. Isso aqui é uma coisa tão fora do comum que você fica sem reação. Quebra todos os protocolos éticos e morais e toda... Você pode ser quem for, se acontece na tua família, a sua cabeça muda. Não estou aqui falando nenhuma apologia a fazer o aborto. Estou falando o seguinte: o que Jesus faria nessa situação? Qual a atitude que ele faria? Fala, irmã Dinoli. Na minha família, aconteceu com a minha irmã. Eu ia fazer 8 anos. Um tio meu Olha só. estupou a minha irmã. E a minha sogra ia matar minha mãe, todo mundo, e ela não contou. Só que ela ficou doente, mas ninguém suspeitava que seria uma coisa dessa. E quando foi depois, anos passados, a minha mãe veio aqui para São Paulo, e chegou aqui em São Paulo, foi que quando ela ficou com 13, 14 anos, ela foi vendo esse negócio de virginidade, que não era, e ela descobriu que ela não era por causa daquele ato. Uhum. Então foi onde ela chegou e falou. Mas aí já tinha passado anos e numa época, disse que já não... Eu não sei falar, quando passa o processo... Prescreveu. Isso. Aí, A mas falta de quando a minha denúncia mãe- prescreve o crime. Isso. Quando minha Está mãe mudando essas descobriu- leis. Quando minha mãe descobriu, a minha mãe falava assim para nós que ela ficou de um jeito que ela sentia gosto do sangue na garganta, porque ela queria, no caso, matar o meu tio por ter feito isso, né? E graças a Deus eu falo hoje que não aconteceu, porque no mesmo tempo Deus preparou um servo de Deus que falou a palavra de Deus, e eu sei que acabou aquilo indo embora, aquela mágoa. A mágoa foi embora. Ao ponto que ela se encontrou com ele pediu perdão e ela fez o outro. Então, é essa a questão. Nós, por isso que esses assuntos polêmicos, eu fico triste que a igreja não esteja aqui, mas espero que esteja ouvindo. Existem situações que nós vivemos, Deus às vezes coloca a gente numa bolha moral, onde a gente não vê muita coisa. Ou a gente finge que não vê. Mas o mundo é cruel, mal e do inimigo. O mundo jaz do inimigo. E o inimigo vem para matar, roubar, destruir. Então existem situações como violência sexual da mulher, criança e... Pode passar. Mulheres, criança, que levam a uma gravidez indesejada. A questão é a nossa posição como cristão. Deus vai julgar a pessoa que fez isso. Porque Deus não tem o culpado por inocente. E Ele, o justo juiz, mais do que o nosso Supremo, mais do que nosso Ministério Público, mais do que nossos policiais, Ele não é subornado. Então, a pessoa vai pagar em vida. E se ele não se arrepender, ela vai pagar em morte. Porque o salário do pecado é a morte. Isso vai pagar. É o que a gente já falou em diversas aulas. A consequência do pecado, ele pode até ser perdoado, se arrepender, perder perdão, mas vai pagar. Existe uma consequência ao pecado.
O que nós como cristãos devemos fazer é abrir o braço para essas pessoas vítimas de violência e conversar com elas, mostrar o amor de Cristo. Por isso que eu sempre questiono que a nossa régua moral é Cristo. O que Cristo faria? Na cultura judaica, uma prostituta era apedrejada, uma adúltera era uma apedrejada, não um adúltero, só a mulher. E quando levaram na presença de Jesus, cadê o homem? Mas você acha que Deus não puniu? Mas Jesus entrou com misericórdia. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. O assunto do aborto tem que ser tratado porque esse aqui de 2016, a média é que 1 milhão de abortos induzidos por ano. Isso em 2016, isso pode ter aumentado. 1 milhão de crianças são mortas. 1 milhão por ano? Por ano. O aborto é inseguro. Por que o aborto é seguro? Porque no Brasil é crime. Então ela vai para a clínica clandestina. E para a clínica clandestina não tem tratamento, as mães morrem. A criança morre, a mãe morre. Isso é uma pauta que a esquerda tenta levantar até para poder oficializar e permitir o aborto para que seja feito no Ministério Público. Nós, como cristãos, segundo a Bíblia, nós temos que defender a vida, para que não seja feito o aborto. Ah, mas existem situações, e a esquerda sempre vai querer levar isso para situações extremas, como o caso da menina de 10 anos que foi violentada pelo tio. O que fazer? Conversando com o nosso querido advogado Lucas, ele falou assim: qual é a lei? A lei é tira, então cumpra-se a lei. Moralmente, cristão, bíblica, nós somos contra, mas a lei brasileira permitiu que ela tirasse. Aí qual é o papel da igreja? Atacar a menina, chamá-la de assassina? Olha o trauma que ela está passando. É levar o evangelho. Não é fácil. Os irmãos, assim, é muito fácil colocar uma opinião e julgar. Mas se você fosse o pai dessa menina, a lei brasileira permitiu que ela tirasse. Biblicamente fala que não se tire, mas teria consequências da morte. Então assim, quando uma situação dessa aparecer para você, não julgue. Porque talento e alento em Jesus Cristo, para que Ele possa levar. Nosso papel é levar o evangelho. Nós sempre vamos defender a vida para que não seja tirada. A pessoa decidiu, tirou, vamos levar o perdão. Então, a Bíblia fala: escolhe pois a vida. Deus fala: este posto 2 caminhos, a morte e a vida. Escolhe pois a vida. Aqui em nenhum momento Jó faz apologia ao aborto, mas usa o sentido metafórico de descanso do sofrimento. 18 fatos sobre o bebê. O que a esquerda maligna tenta esconder da gente? Tenta falar que o feto não é criança, o feto não é um ser humano, é só um monte de tecido. 18 dias, um coração de um bebê já bate. 42 dias ele já tem ondas cerebrais. Isso é provado. 52 dias os bebês já soluçam e bocejam. Em 8 semanas todos os órgãos funcionam. Em 9 semanas tem impressões digitais. O que é impressão digital? É uma característica única e universal que somente você e eu temos. Uma digital. Não existe outro Fernando com a mesma marca digital. Não existe. Uma criança com 9 semanas ela já tem uma impressão digital. Com 10 semanas ela já sente dor. E com 12 semanas pode sorrir. Existe uma lei tramitando no Senado do PSOL que quer permitir o aborto com 12 semanas. Quanto é 12 semanas? Divide isso por 4. Quantos meses dá? 3 meses. 4, 8, 12. 3 meses. Fale. E que no mundo, 55 milhões de abortos são feitos. É muita coisa. Por isso precisamos falar isso nos púlpitos. Porque tem muita gente que precisa saber. A Bíblia de fato proíbe enfaticamente a morte de pessoas inocentes. Não matarás. E considera claramente o nascituro como sendo um ser humano digno de proteção. Em Levítico fala que se você agredir uma grávida, você vai sofrer e tinha a pena de morte.
Jó descreve gratificantemente a forma como Deus criou ele antes de nascer. Apesar de ele reclamar nesse momento de dor, em Jó 10, 8 a 12, ele fala da alegria de ele ter nascido. Vamos lá, Jó, capítulo 10, versículo 8 e 12. Façam perguntas aos nossos antepassados, aprenda com a experiência deles. Nova tradução linguagem de hoje. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada, e nossos dias na terra passam como uma sombra. Deixe que os nossos antepassados falem, você o ensine da sua experiência, dirão isto. 10, 11, 12? Será que eu acertei? Peraí. 8 e 12. Tá. Deixa eu só ver um negócio. Eu errei. Bom, me perdoem, errei. O que estava no ventre da sua mãe não era algo que poderia tornar-se Jó, mas é alguém que era Jó. Eu tinha lido isso ontem, só um segundo. Bom, devo ter confundido, estava tarde. O mesmo homem. Então, Jó, eu preciso achar a referência, ele agradece por ter nascido e fala que ele já era um ser vivo antes de nascer, ele já era. Em outras referências fala assim, tu me conheces desde o ventre. Para o profeta Isaías, ele diz assim, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Então Deus conhece a pessoa desde o ventre dela, já é uma vida. E cada pessoa é, e não apenas o que ela se pode tornar. Quando você nasce nas primeiras semanas, você já é um ser. Um ser. Como mostrado. Os defensores do aborto desviam as atenções da grande maioria dos abortos para colocar o foco sobre estupro e incesto, para que você fique sensibilizado e você permita. Mas eles querem realmente atirar o foco sobre uma vida também desgarrada, sem qualquer compromisso, sem qualquer consequência. Eu vou no carnaval, fico com um monte de gente, engravido, não sei quem é o pai, ou arranja aqueles pais em bar, sabe? Quer arranjar marido em bar, não vai dar certo. Aí fica com o peso na consciência e um filho no colo, um filho na barriga, e quer se livrar daquele pecado cometido. Então eles tentam tirar o foco. Existe sim o incesto, existe sim o estupro, mas não é a grande maioria. E quando acontece isso, nossa posição como cristão é defender a vida. Não é porque cometeu-se um pecado ou ocorreu um pecado de uma forma involuntária, como uma violência, que nós devemos autorizar um outro pecado, que é a morte do inocente. Porque é vida. Meu corpo, minhas regras, os feministas falam. Tá, o corpo dela sim, mas o ventre dela é uma outra vida. Não está na jurisdição dela. Nenhuma criança é produto desprezível do estupro ou do incesto, mas sim uma criação única de Deus. Apesar de vir de um estado de violência, a criança em si, ela é maravilhosa e feita à imagem de Deus. Ah, mas é difícil viver com uma síndrome de violência. Seria preferível você dar essa criança numa associação de caridade do que você abortar. Ou com uma roda da Santa Casa, não sei se existe ainda hoje, tinha uma roda da Santa Casa. É ruim também, mas é menos pior. Para uma mulher vitimizada pode ser muito mais benéfico ter carregar uma criança do que saber que uma criança morreu em uma tentativa de reduzir o seu trauma. Às vezes na angústia de querer reduzir um trauma que aconteceu em cima de uma violência, em cima de uma coisa, em cima de um desgosto, tenta fazer um outro trauma que é tirar uma vida. Sendo que isso pode trazer para ela uma alegria única.
Se pensasse assim, a mãe de Beethoven, depois do 8º filho tivesse abortado, 8º, nós não teríamos o Beethoven. Ele era o 8º filho, numa família pobre que passava fome e era cheio de doenças. E nasceu um gênio como a gente tem hoje. O 8º filho dela foi o Beethoven. E se ela tivesse abortado? Quantos gênios a gente está sendo impedido de ter no mundo? Quantas pessoas magníficas estão sendo impedidas? E tirando o que Deus está mandando e está tirando. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque de tais é o reino de Deus. Os pequeninos têm um lugar ao céu. Ele considerou as crianças como parte do seu reino e não uma distração. Toda criança no ventre é obra de Deus e faz parte do seu plano. Cristo ama essa criança, por isso nós defendemos a vida, independente da violência que aconteceu. Temos que ajudar a mãe, temos que ensinar, temos que falar que existe esperança em Cristo. Você mataria, só um segundo, você mataria uma pessoa com morte cerebral numa cama, sabendo que daqui 9 meses ela vai voltar ao normal? Você desligaria a máquina dela? Ela está agora com morte cerebral, não está funcionando nada, está lá em estado vegetativo, mas você sabe que daqui 9 meses ela vai ter todas as suas faculdades mentais perfeitas. Você mataria essa pessoa? Não parei nem que aprovou essa semana a eutanásia. Mas a eutanásia eles consideram que a pessoa não vai levantar mais. Eu estou falando de uma situação que você sabe que a pessoa está lá, mas ela vai levantar. É certeza. Em 9 meses ela vai ter todas as faculdades mentais perfeitas. É o que acontece com o feto. Quando você aborta, você está tirando uma pessoa que é certeza que ela vai nascer perfeita. Uma vez que reconhecemos que os nascituros são seres humanos, e por isso a ideologia tenta tirar, o feminismo tenta tirar a humanização do feto e considerá-lo como objeto, para poder disfarçar aquele pecado em uma coisa comum, é só um punhado de tecido, é como se você tirasse uma verruga, tirasse um câncer. Não é. O feto é humano e ele também tem o direito de viver. O que está em jogo na maioria dos abortos é o estilo de vida da mãe. Quer fazer o que quer sem ter consequências. Para aqueles que fizeram o aborto, nós, como cristãos, temos que levar a palavra de Deus e levar para ela o perdão. Porque isso é traumatizante. Isso é traumatizante, isso é uma raiz de amargura que vai mudar a vida da pessoa que abortou para o resto da vida dela. E através da fé em Cristo, todo e qualquer pecado, todo pecado cometido, até mesmo aquele que já abortou, ele é perdoado. Jesus perdoa todos. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17, ele não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 8,1, vamos lá, já te respondo, irmão, só para não quebrar a linha de raciocínio. João 8,1. Aqui fala sobre a mulher apanhada em adultério. Falei sobre isso. Jesus perdoa, ele não a julga. Ele falava assim: onde estão os seus acusadores? Não estão aqui. Vá e não peques mais. Essa é a atitude de Cristo. Ele é a nossa régua moral. Em nenhum momento Jesus acusa as pessoas. Ele fala assim, mesmo que todas as pessoas, se você ler Jesus, em nenhum momento ele acusa. Ele fala assim: seus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Levanta, pega a tua cama e anda. Vá e não peques mais. Nós, como cristãos, nosso exemplo moral é Cristo. Nós devemos levar o perdão. Ah, a pessoa errou. Ela foi influenciada, foi levada a cometer o pecado. Nós levamos o perdão. Jesus te perdoa. Jesus te perdoa. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. A mulher que fez um aborto, ou o homem que encorajou o aborto, que também é o abortista.
O mesmo médico que cortou a criança, ou todos que estão envolvidos nisso, todos podem ser perdoados. O perdão não é limitado. A Bíblia é muito bem clara: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O aborto não desengravida a mulher, apenas se torna a mãe de uma criança morta. Aí você vai falar assim, o movimento feminista usa uma frase chamada assim, mansplaining. Significa um homem explicando uma coisa na situação de mulher. Então eu, como não tenho útero, não posso falar sobre isso. E elas usam isso. Eu, como homem, não posso falar de uma situação de mulher por causa que eu não tenho útero e não sei o que, nunca passei por violência sobre isso. Então elas usam uma frase chamada mansplaining. Ah, não vou dar atenção porque é um mansplaining. Tá, então vamos ouvir mulheres. Opa. Thought that a baby would mess up my life and he would marry me with a child. We went to schools with sex education programs that we knew would increase the sexual activity and therefore the pregnancy rate. I lived in a crappy apartment and I drove a crappy car and I didn't even have a job. Who was I to raise a child? As the nurse was performing the ultrasound, I watched her and she was looking at my baby on the monitor. And I asked her, I said, "Can I see my baby?" And she took the monitor literally with her hands and turned it away from me. And I turned to look at the screen and thought, that looks like a baby. Well, she got very upset and yelled at me and said, "Turn around, don't you dare look at that." I did not believe that it was a baby inside of me at the time. I was told it was a blotted tissue. They explained it to me that it was a blob, that it wasn't anything yet. But I needed to have this abortion as soon as possible before this blob of tissue turns into a baby. And she told me that it wasn't even a baby yet, that it was just a clump of cells. This is the pregnancy expert saying, there it is, you're pregnant. And they grab her by the bony part of the elbow and squeeze. Do you have your money? Can't you do it to me? Writing a check for $300 and all your problems are solved. I wish somebody told me what really happens. I bought the lie. I now know she didn't show me my baby. She just showed me a dot on the screen so that I would go through with the abortion. When he finished abortion number 1, he ran across the hall. He didn't stop to do a surgical scrub. He did not stop to do operative notes. He went across the hall, changed his gloves, and started abortion number 2. And a very motherly type woman put her arm around me and walked me down the hallway towards the room. I knew what I was doing was not all right, and I knew it wasn't going to be over soon. I knew I had to live with this decision once again for the rest of my life. He began to work on me, and I remember feeling horrifying cramps, and it was worse than they had ever told me. They turned on the vacuum machine, and it was a loud, horrible noise. The sound of that vacuum machine, I'll never forget that noise. The awful sound of the vacuum extracting the baby. The sound of this machine was like this ghoulish generator. And then the pain hit me. I literally felt like my soul was being sucked out that day. It was excruciatingly painful, and I almost passed out. And immediately, the tears just started rolling down my eyes, and I remember laying there crying and wishing that I could stop it. But it was too late. They sucked the life out of my body. I knew I'd never be able to get back. And I knew right then and there I had made the biggest mistake of my life. I heard the sound of the vacuum, and all of a sudden I saw a splatter of the blood, and I knew my baby had to be in that jar. And that memory burned in my mind, because I realized that was the only remains of the child that I had inside of me. And I heard one nurse say to the other nurse, "It's twins." And then she took the trash bag and she tied it in a knot, and she walked out with the twins in that trash bag. I was hysterical. I was crying, and
For the first time, maybe because I wasn't heavily medicated, I felt free to call out and say, you know, it was my baby, it was my baby. I knew deep inside of me that what I had done was take the life of my own child. That opened my eyes to what abortion really was, and I knew that when I walked out of that abortion facility that day that I would never have anything to do with abortion ever again. All the evidence said it's my body, my right. This was going to help me. Why didn't I feel that way? They said my life would get back to normal again. It's never been back to normal again. The grief and trauma and shame that we as women deal with this choice, I wouldn't wish on my worst enemy. I had nightmares. I became depressed. I wanted to meet them. I wanted to see what they would have looked like, their voices. It affected me as a woman, as a mother, as a wife. It finally just get to a point where I no longer wanted to live. I felt I could no longer go on. In the middle of the night, she woke up and she was just crying. And I looked at her face and I just saw terror. I began to have suicidal thoughts, and I made a suicide attempt. I turned the gas on in the oven, and thank God a friend came to the door. I tried 2 other times to kill myself as well. There's not enough tissue in my office to handle the tears of the women when they realize that they may have killed the only baby that they will have. The doctor told me that because of all that scarring in my uterus from the abortions, that I had been left infertile, and that most likely I would not become pregnant again. I was 16 when I had my abortion. I'm 48 now. And I'm still coming to terms with the fact that I'm never going to have children the normal way. I lay on the table and started thinking, how am I going to tell my husband that I'm not going to be able to have children again? It was the reality of knowing that the only 3 children I would ever bear, I killed. I've thought many times, well, I won't be able to be in my little girl's first birthday party. I won't be having those father-daughter talks. I won't be able to take her to school the first day or walk down the football field at home. I want to miss those occasions. I would just encourage any woman that found themselves in the same situation that they would really think twice about it, and that they wouldn't let fear lead them to make decisions that they would regret the rest of their life. You don't want to live a life of regrets, wondering what your child will look like, wishing you could hear their laughter, because one day you will experience that if you choose to give your child life. There's life and joy for everyone in America. And that should be from fertilization to natural death. And so I invite you today and always, it's very important to just choose life. Many women have had abortions, and there's no place for them to go, to have a voice, to say it. I think there's a lot of women in hiding because of still the shame of admitting it and its impact in their life. So what I would want to say is take courage and do so for yourself and for the memory of that child. Irmãos, agora foi mulheres falando. Viram? Nós, como cristãos, nós não apoiamos o aborto. Porque o aborto é o feto é uma vida. E nós valorizamos a vida em todas as circunstâncias, não importa como ela foi concebida. Mesmo que ela tenha sido concebida na pior violência possível, um pecado não justifica o outro. Nosso papel como igreja é dar suporte, ensinando a não fazer e perdoando quem fez. E levando para essas mulheres arrependidas, para que elas lancem suas dores sobre Cristo e que Cristo possa acalentá-las. Você viu que elas são traumatizadas pelo resto da vida. Então assim, saia do papel de juiz, que Deus não te deu essa permissão e não está em nenhum lugar da Bíblia, e vai no seu papel de cristão de pregar o Evangelho. Não adianta você ficar sentado na frente de uma clínica de aborto tacando sangue nas pessoas que vão lá fazer.
como uns idiotas que se acham que são cristãos, fazendo esses movimentos na frente de clínica de aborto. A verdadeira igreja tem centro de ajuda para cada uma dessas pessoas. Lá não adianta mais nada. A pessoa já tomou decisão. Nós temos que resolver isso antes, ensinando, educando nossos jovens e evitando para que o ato não aconteça. Como Jesus nos ensinou, em vez de ele falar sobre adultério, ele fala: aquele que pensar na mulher do próximo cometeu. O que ele está fazendo assim? Ele já pega na raiz o problema. Isso aqui é consequência. O ensino da palavra tem que ser ensinado na raiz, para ensinar, educar e corrigir. Mas Jó não deu apologia ao aborto. Pelo contrário, na sua angústia, ele estava tão triste que ele preferiu não ter nascido. Mas não que ele falou para a mãe dele abortar ele. Não misturem as coisas. Ao mesmo tempo que temos a promessa de Cristo consoladora. Cristo nos fala: em mim terão paz. No mundo tereis aflições. Nós vamos sofrer violências nesse mundo, infelizmente. Estamos sujeitos a eles. Pode acontecer com qualquer um de nós. Mas Jesus fala: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O segundo lamento de Jó revela o desejo de ter sido abortado. Deixa eu só ver um negócio que meu pai me mandou aqui. É Jó 10:8. Meu pai está online. Se eu errar, ele vai puxar minha orelha. Que é aquele versículo que eu acho que eu errei. Jó, capítulo 10, versículo 8. Não, não é isso. Bom, tudo bem. Tópico 3. Terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? A palavra usada miserável que Jó utiliza significa atribulado pela miséria. Em outras palavras, a vida de Jó se tinha tornado intolerável. E ele não sabia porque Deus escolheu para ele aquele caminho de sofrimento. Contudo, Jó, apesar de passar sobre isso, ele não atribuiu a Deus a culpa. Ele só questionou. E com ele, às vezes, a gente não consegue imaginar por que algumas coisas acontecem conosco. Por que umas elas acontecem conosco? E nós falamos na terceira aula, se eu não me engano, que pode ser algumas situações. Uma, Deus nos provando. Caso de Jó. 2, pecado original de Adão. Sofremos consequência disso, a morte é uma delas. 3, nós plantamos, nós colhemos. 4, influência do maligno que domina esse mundo. Dentro, mas todas elas dentro da permissão de Deus. Mas a mensagem de hoje é assim: apesar de tudo isso, a gente se sentindo desorientado, passando por uma vida dolorosa de sofrimento, todo mundo tem um calo que aperta, todo mundo tem uma coisa que sofre. No exemplo aqui, em Mateus 14, 24, 32, quando Pedro anda sobre as águas, ele andou sobre as águas, Pedro, enquanto ele olhava para Cristo. Pedro fez, não Pedro em si fez, mas Pedro estava numa vida de uma coisa inimaginável, de andar sobre as águas, enquanto ele olhava para Cristo. Momento que ele olhou para as ondas, ele afundou. Então, por isso, como Colossenses 3, 1, 4, olhamos para as coisas que são do alto, que são eternas, buscamos refúgio em Cristo, e precisamos levar o Evangelho de Cristo, porque somente Ele pode nos dar equilíbrio e confiança durante uma tormenta, e assim trilhar o caminho com maturidade, uma lição de crescimento dentro da tormenta. Como Pedro, ele falou: Senhor, socorre-me porque eu vou perecer. Ele foi lá e pegou Pedro. Da mesma forma, nós passamos por sofrimentos na nossa vida. Olha o carro do ovo. Bem nessa hora. Enquanto isso, eu vou tomar água. Aqui, ó. Na conclusão, passa o carro do ovo. É brincadeira.
Obrigado. No meio da tempestade, deixa Jesus te tirar desse sofrimento. Essa palavra não é só para quem não é evangélico. Tem gente que está dentro da igreja e ainda não entendeu isso. Somente Ele pode nos tirar do sofrimento. Somente Ele pode desplantar a raiz de amargura, puxá-la pela raiz. Pedro fala, lançando sobre Ele todas as nossas angústias, todas as nossas mazelas, todos os nossos problemas, e Ele cuidará de vós. Irmãos, tem coisa que a gente não consegue fazer sozinho. Por isso devemos lançar sobre Cristo todas as nossas dúvidas, todos os nossos problemas, num pior que seja, lançando sobre Ele, porque somente Ele pode nos dar aquilo. Permita que Jesus tire você desse mar, que tire você dessa angústia, que tire você desse sofrimento, porque você existe para dar glória a Ele. Você nasceu porque você tem uma obra, e você ainda está vivo porque você ainda tem uma obra, e todas essas obras são para adorar a Ele. Nós nascemos, crescemos e morremos. Se viver para Cristo e morremos para Cristo, esse é o nosso motivo de existência, começo, meio, fim. E Paulo fala, se esperássemos só nessa terra, seríamos pior dos mais miseráveis. Além disso, nós temos o bônus. Jesus, o que eu ganho de se seguir? 100 vezes mais essa terra e por fim a vida eterna. Então assim, numa situação de crise moral, busque na palavra o que Jesus faria. Entenda a cabeça de Cristo. Jesus apontaria o dedo ou Jesus entraria com compaixão? Muita gente fala em nome de Jesus, mas realmente não tem nem um traço de Jesus. É muito fácil falar. Agora, viver como Jesus, ser um pequeno Cristo, um cristão, não são todos. O terceiro lamento de Jó revela a desistência da vida por causa do sofrimento. Desconhecendo a razão de adversidade que abateu sobre Jó, ele não negou a Deus. Jó nos dá uma lição importantíssima, que apesar de todas as dificuldades, ele não negou a Deus, e não atribuiu a ele os problemas que estavam acontecendo. Nem falou porque Deus não ama ele, porque Deus não está com ele, que Deus não está vendo, não está ouvindo. Não, ele não falou em nenhum momento isso. Ele falou besteira assim como qualquer pessoa triste fala. Mas mais para frente ele se arrepende de tudo que ele fala. E Deus, cada coisa que ele falou, mais para frente veremos em outras lições, Deus dá conta de cada uma das perguntas dele. Até do Leviatã. Então, nós... Sem participar do drama de Jó, a gente às vezes tem um pouco de dificuldade de entender o seu lamento. Por isso, calcemos o sapato do próximo. Ama o próximo como a ti mesmo, não é só amar, é você se colocar na posição do seu próximo. E o lamento do corpo ferido e de alma, que mesmo amando a Deus, mesmo nós amamos a Deus, na nossa caminhada podemos, às vezes, estar angustiados. Eu agradeço a oportunidade, aguardo os irmãos na próxima lição. A teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem? Ah, essas teologia furada. Vamos falar sobre ele, um dos amigos de Jó. Tem muita coisa para falar ainda. Tá? Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.